Olá, tudo parece se encaminhar para uma final de Campeonato Mineiro entre as duas grandes forças tradicionais do estado, Atlético e Cruzeiro. Se a Raposa passou na véspera, na terça-feira, por 2-0 pelo Atlético no primeiro jogo, o que lhe permite empatar o segundo, perder até por um gol de diferença o segundo, sábado no Mineirão. Nesta quarta-feira, na tarde dessa quarta-feira, um horário meio estranho, né? No mesmo estádio da Pampulha, o Galo passou pela Caldense com tranquilidade por 2-0 e encaminhou sua classificação, porque ele pode até perder pelo menos tanto, por 2 gols de diferença, que ainda assim estará garantido na final por ter a melhor campanha, ser dono da melhor campanha na competição. Lembrando que a final em Minas este ano é apenas um jogo, o que reforça o favoritismo atleticano. O personagem da tarde dessa quarta-feira no Mineirão foi, evidentemente, o Hulk, por N motivos. Primeiro porque é o jogador brasileiro que está mais decisivo, no espaço já de um ano. Há meses ele não faz outra coisa, a rotina dele ter sido fazer gols, empilhando gols. Já é o artilheiro do Campeonato Mineiro, com 7 gols. Está na liderança aí, foi artilheiro do Brasileiro, foi o craque da competição e vai deslanchando assim. Se o Tite não quis experimentá-lo na seleção, acha que não pode contribuir mais, talvez porque não seja um jogador mais decisivo no futebol europeu. Mas insiste em jogadores que também não estão rendendo muito na posição. Mas isso é outra discussão. Fato é que o Atlético impôs sua superioridade, mesmo desfalcado de muitos jogadores. Porque ele tinha jogador na seleção uruguaia, o Godin, na seleção chilena, o Vargas, na seleção brasileira, o Guilherme Arana, lateral esquerdo, o goleiro Everson, que também foi convocado de última hora para o lugar do Ederson. O Atlético pediu, solicitou, ele jogou essa tarde e embarcou para o Rio na sequência e se apresenta à seleção, terceiro goleiro, tal, o jogo na quinta-noite no Maracanã, um voo de menos de uma hora, então ele jogou essa tarde e mostrou sua categoria lá, sua boa fase. Ainda tem o Savarino na seleção venezuelana e a desfalques por contusão também. O Mariano, lateral direito, contundido, em fase final de recuperação, e o Dodô, que também sofreu uma contusão, e o Atlético jogou com um garoto da base, que é volante inclusive, Rubens, na lateral esquerda, sem comprometer. O Atlético foi senhor absoluto do jogo, mesmo com desfalques, sobra no estado, sobra no país em muitos jogos, contra a maioria dos adversários. Então, estava de vento em popa aí. Por que o Hulk é o personagem? Ele abriu o marcador aos 26 minutos, uma jogada que o Ademir recebeu pela direita e chutou na área, o goleiro defendeu, soltou, e o Hulk no rebote fez 1-0. O lance foi pro VAR, porque no meio do caminho a bola enfiada pelo Nátio Fernandes em direção ao Ademir, poderia ter havido um toque do Hulk no meio da jogada. Se houvesse esse toque, seria impedimento, mas o VAR analisou e viu que a bola não bateu em ninguém, a bola passou direto, então o Hulk estava habilitado a participar do lance e pegou a sobra da bola e fez 1-0. E isso foi aos 26. Aos 32, um lance polêmico na área, o Hulk se chocou com o zagueiro Jonathan. A meu ver, não foi um choque suficiente para derrubar o Hulk, mas o Hulk vinha na velocidade, cai junto à linha de fundo, o árbitro mandou seguir. O jogo estava seguindo, já estava quase no campo de ataque da Caldense, quando o árbitro foi chamado para o VAR, foi lá, analisou. O que eu falo, independentemente da polêmica que suscitaram por esses pênaltis a favor do Atlético, eu já me posicionei a respeito. O Atlético é um time que ataca muito, é um time muito ofensivo e sofre mais pênaltis que os adversários. Ao sofrer mais pênaltis, está mais sujeito a ter pênaltis contestados, como teve alguns no Campeonato Brasileiro e outros nessa virada de ano aí. Nem todos são, e assim é com todos os times. Os times mais ofensivos pagam mais por isso, o Atlético está pagando. E principalmente o Hulk, que se choca muito, é um jogador muito forte. Quando ele desaba na área, o árbitro se assusta ou marca pênalti. No caso de agora, como tem VAR, o cara vai para lá e analisa o lance no slow motion, ele achou que foi pênalti na revisão. Eu fico na minha dúvida, eu tenho minha reserva no lance. Mas eu acho que todo árbitro que vai àquela casinha, todo árbitro, para lance de pênalti não marcado, ele tende a mudar a convicção. Ainda que ele ache que não foi, ele fica com medo de ter errado, não sei o quê, e o medo torna-o temeroso de manter sua marcação de campo, de encarar ali, e ele marca pênalti. Então, quase 100% disso, todos os times de futebol brasileiro é assim. O VAR no futebol brasileiro virou uma indústria de pênalti, independentemente do caso do Atlético. Então, vamos voltar ao lance. O Hulk
ele mesmo cobrou o pequeno pênalti, fez 2-0 e se transformou no maior artilheiro da segunda fase do Mineirão, iniciada em 2013 com a reinauguração do estádio. A readequação foi reconstruído para a Copa do Mundo 2014. Desde então, o artilheiro era o Arrascaeta, que jogou 4 temporadas no Cruzeiro, ainda fez gols pelo Flamengo também no estádio, e ele tinha 31 gols. O Arrascaeta não é um artilheiro, então ele demorou esses anos para construir esses gols. O Hulk em um ano já igualou. O Hulk está fazendo gol alucinadamente, fez os 2 e já é o novo artilheiro do Mineirão com 32 gols. Então um jogador que já consolidou seu nome na história do Galo, fica consolidando cada vez mais, é um jogador que refez a sua imagem. Ele não tinha uma grande imagem no futebol brasileiro por causa do fracasso da seleção na Copa de 2014, não por ele especificamente, mas por todo mundo, todo o contexto ali. Ele fez uma má Copa, não fez gol nenhum, perdeu um pênalti contra o Chile no Mineirão, naquele jogo das oitavas de final. Então ele tinha uma imagem um pouco negativa e quando voltou. E o início dele foi meio preocupante, ele se rebelou com o Cuca pela reserva. Teve aquela conversa com o Cuca resolveu escalá-lo de falso centroavante ali, solto no ataque, e a partir de então ele deslanchou e virou o principal jogador em atividade em campos brasileiros no momento. Então ele justificou ali, o Atlético 2-0, administrou o jogo, o segundo tempo foi tranquilo, a Caldense não tem força para encarar o Atlético, não tem, nem o Atlético de reserva, nem o Atlético titular. No domingo, joga o segundo jogo, é uma coisa pro forma, o Atlético não vai perder por 3-0 da Caldense. Ainda que perca o jogo numa zebra pode ser 1-0, 2-1, então não vai acontecer isso. Então o Atlético, eu diria, já está na final. O Cruzeiro está com um pé nela, o Atlético está com os 2. Então a final se encaminha para ser um Galo e Cruzeiro, coisa que aconteceu pela última vez em 2019. Ali o Cruzeiro foi bicampeão, era o canto do cisne de um time que sonhava alto, mas que estava sendo corroído por dentro. Mas isso é outro papo aí, depois a gente se prende mais nessa questão. Atlético e Cruzeiro estão de vento em popa, de cara aí para uma decisão aí, que promete ser empolgante num jogo só. Né? A vantagem do Galo é ter a torcida a seu favor, quase toda, ou 90% ou 100%, não sei como é que vai ser. Não tem vantagem do empate na final, mas a vantagem do estádio, da torcida, do time, da fase, do Hulk. Haja vantagem, é só procurar as vantagens aí. O Cruzeiro não tem vantagem. A vantagem do Cruzeiro é não ter nenhuma. A do Atlético é ter todas as possíveis. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente e até a próxima.